Tema de hoje do quadro Finanças. Seu dinheiro, senhor ou servo? Como planejar, controlar, ter atenção para o efeito manada e os gatilhos mentais que induzem ao consumo. Vamos conversar agora com o educador financeiro Ari Henrique. Professor Ari Henrique, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio. Sempre um prazer falar contigo e seus ouvintes. Professor, por onde podemos começar esta conversa a respeito de dinheiro? Ele é servo ou senhor? Sérgio, sempre vai depender da relação que se tem com ele, de como ele é tratado. Ele é senhor quando você manda nele. Ele é servo quando você manda nele, e senhor quando ele manda no seu orçamento. Então a gente pode começar ilustrando o seguinte: ele é senhor quando ele trabalha para você, quando ele gera renda, quando ele gera juros na sua conta, quando ele gera mais dinheiro no seu caixa, quando ele aumenta dinheiro na sua conta, quando ele aumenta o seu patrimônio. E ele é senhor quando é preciso trabalhar cada vez mais para cobrir aquelas despesas que são geradas, e geralmente por cartões de crédito, por empréstimos, pelas despesas que são feitas apenas de modo emocional, e que a pessoa deixa de mandar no seu dinheiro. E é preciso sempre trabalhar cada vez mais, gerar cada vez mais dinheiro, conseguir empregos melhores, complementação de renda, trabalhos extras, para que se possa fazer frente a todos aqueles compromissos que foram assumidos. Uma outra forma também, ele é servo quando a pessoa primeiro sonha, deseja, planeja, poupa para realizar aquilo, sabe qual é o seu sonho, quanto custa o seu sonho, o quanto ela vai ter que guardar mensalmente para realizar aquele sonho, como que ela vai investir aquele dinheiro para que ele possa render algum valor até realizar o seu sonho, define a data que vai realizar aquele sonho e depois realiza-o. Portanto, é quando há um planejamento. E ele é senhor quando, na maioria das vezes, o que acontece antecipa-se os sonhos, gastando primeiro, já realizando o que deseja, mas precisa fazer empréstimos, financiamentos, e assim vai se comprometendo o orçamento mensal e vai ficando dependente cada vez mais do crédito. É aquela situação, então, que a pessoa já faz um planejamento financeiro contando com o ovo da galinha. Exatamente. Hoje a gente vive uma sociedade muito imediatista. Nós queremos tudo para aquele momento, não é nem mais para aquele dia, já para aquela hora, para o momento. Veja que quanto maior velocidade se tem nesses desejos, mais acaba acontecendo de um comprometimento da renda antes do momento. E vai para aquelas compras por impulso, que, como foi dito, sobre gatilhos mentais. Nós somos a todo momento nós somos bombardeados com isso. E a pessoa não tendo esse planejamento, não sendo senhor do seu dinheiro, acaba se deixando levar por essas armadilhas, acontece o comprometimento da renda. E aí ele volta a ser servo quando se sabe o orçamento, então, o limite de renda que pode ser comprometido, e esse limite ele é respeitado, então, professor Ari Henrique? Isso, se a gente fizer uma analogia aí até com o combustível do carro, se a gente enche o tanque do carro, vai pegar uma estrada, a gente sai e sabendo que temos combustível para rodar X quilômetros e que em algum momento teremos que parar para reabastecer. O orçamento é dessa mesma maneira. Então o dinheiro ele é servo quando se tem lá um orçamento, se sabe, olha, se ganha X, desse X eu já tenho isso comprometido para moradia, alimentação, transporte, e eu tenho esse valor aqui disponível para o meu lazer, para satisfazer algum desejo, e tenho essa pequena parcela, seja muito, seja pouco, para guardar. E tendo esse valor bem claro, sabendo que se pode comprometer, diante daquelas oportunidades que surgem de consumo, já sabendo bem definido, olha, o meu orçamento dá, não dá. Eu posso fazer, não posso fazer. Então, tendo esse orçamento, sabendo qual é o seu limite e respeitando esse limite, o dinheiro torna-se servo.
O que não acontece é quando se desconhece qual é esse valor, que a pessoa administra seu dinheiro apenas por conta, valor de conta corrente, já tem tanto na conta, mas daquele tanto na conta, quanto que já está comprometido com compromissos anteriores? E não se conhecendo esse valor, acaba desrespeitando esse limite e fazendo um comprometimento da sua renda maior do que poderia, por tempo maior do que suportaria o seu orçamento também. Estou conversando com o professor Ari Henrique pelo Instagram também, mas infelizmente lá não tem imagens dele aparecendo, mas estamos conversando aqui pelo áudio. Estamos falando sobre o dinheiro, senhor ou servo. Uma pessoa, professor, que pega o seu dinheiro ou vai fazer uma compra e já faz a divisão lá no cartão, contando com aquela renda a cada mês. Nessa situação, o dinheiro é servo ou é senhor? Ele acaba se tornando senhor, porque uma vez que já se usou o crédito, presume-se que não teria já o valor disponível suficiente no momento para fazer frente àquele gasto. Ou se teria, acaba se perdendo com a realização da conta através do cartão de crédito. Só para ilustrar, hoje nós temos mais de 63 milhões de pessoas que estão negativadas no Serasa. 78% delas é por conta de não conseguir pagar a fatura do cartão de crédito. E quando se parcela, então vejamos, se naquele mês o dinheiro não foi suficiente, o dinheiro disponível não foi suficiente para fazer frente àquele gasto, o que leva a pessoa a crer que parcelando ela vai ter nos próximos meses, se não há previsão de aumento do seu salário, não tem aumento de ingresso. Ora, se já está faltando esse mês, o mês que vem vai faltar o que faltou esse mês, mais o valor da parcela que foi assumida para o mês que vem. E assim vai abrindo um rombo no seu orçamento que vai ser preciso cada vez mais lançar mão do crédito. Ele acaba sendo senhor, então, quando se compra, porque tudo muda, né? E aí a pessoa tem que comprar o que não precisa e que não será utilizado e acaba até se arrependendo depois devido a esse comprometimento na renda. São essas compras por impulso, principalmente hoje nas redes sociais, você entra em qualquer uma delas, tem anúncio de vendas, né? A todo momento. Estão aí Google, Facebook, e não tem nada de errado Instagram com isso. também. As empresas, Instagram, e não tem nada de errado com isso. Esse é o modelo de negócio. Nós é que precisamos estar preparados para isso e estabelecer o dinheiro como um meio de realização de sonhos e não ser tratado como um fim, porque quando é tratado como um fim, nunca se tem limites e nunca há satisfação. E essa questão das compras por impulso, quantas vezes a pessoa sai e não estava com ideia nenhuma de fazer uma compra, acaba voltando para casa com algumas sacolas. E agora as compras online, então, está muito fácil. Você entra para ver uma notícia e de repente ali está sendo mostrado, de acordo às suas preferências, às suas navegações pela internet. Então você é exposto ali a todo momento a publicidades, e quantos são arrebatados por aquele momento, acaba comprando o que não precisava, o que não queria e que não será usado. E que depois ainda vem um arrependimento que comprometeu uma parcela importante do seu orçamento com aquilo que seria fútil, simplesmente por acompanhar o efeito manada. Está todo mundo comprando, lançamento e assim por diante. Depois a pessoa pensa até em vender esse bem, mas nunca vai conseguir recuperar o valor que ela gastou ali naquele bem à vista. É igual você comprar um carro zero, saiu da concessionária já perde valor. Já está 20% a menos a hora que tirou lá de dentro. Sem contar ainda os gastos que foram feitos, né, com emplacamento, com seguro, com o IPVA e assim por diante. Então, e via de regra, esse arrependimento acontece, porém já é tarde demais, já abriu já ficou faltando um pedaço do orçamento mensal. E numa economia como estamos vivendo, que ao invés de termos uma perspectiva de aumento de renda, tem-se aí uma insegurança da permanência dela ou até da redução, mais do que nunca era necessário estar atento nisso e mandar no seu dinheiro, ter ele como servo e não como seu senhor.
Professor Ari Henrique, para começar a fazer então essa separação do dinheiro servo ou senhor, a primeira dica que o senhor deixa para o nosso ouvinte é o quê? É a planilha ali do orçamento? Seja a planilha, seja o caderno, seja uma folha de A4, seja o aplicativo mais sofisticado que houver para o computador, para o celular, seja qual for. O que fizer sentido, é necessário que se coloque no papel qual é o valor que entra no mês, o que já está comprometido, definir. É importante separar um valor para o seu lazer, para realizar alguma coisa, senão não faz sentido trabalhar apenas para pagar conta e definir um pequeno valor. Por querer fazer muito e o perfeito, acaba nos fazendo o pouco, e o ótimo é inimigo do bom. Então, numa planilha como essa, ou num papel que seja manuscrito, numa caderneta, numa agenda, ter bem estabelecido quanto se ganha, o que já está comprometido, o que está disponível para o seu lazer, ou alguma coisa a ser guardada, e respeitar aquilo ali. Se fizer dessa maneira, com certeza o dinheiro será um bom e excelente servo. Rapidamente registrar a participação do psiquiatra Igor Luz, ele está afirmando aqui, muitas vezes as pessoas compram em excesso, também buscando de forma inadequada, com sentimentos e emoções desagradáveis, e com o endividamento acabam piorando ainda a situação emocional depois. Muito obrigado, doutor Igor. Professor Ari. E é isso mesmo. Até digo o seguinte: o dinheiro ele é servo quando se ama as pessoas e compra-se coisas. E ele é senhor quando as pessoas passam a amar as coisas e não as pessoas. E como bem disse o psiquiatra, a pessoa não se sente bem, sai para fazer umas comprinhas para se sentir melhor. Tem o prazer imediato ali daquela compra e depois vem a dor muito maior porque assumiu um compromisso que não devia, comprometeu uma parcela da renda que não devia e acaba ficando emocionalmente muito pior do que estava no começo. Então precisamos amar as pessoas e apenas comprar coisas e não amar as coisas e deixarmos pessoas, os valores, convivência, né? Estar junto, valorizar a convivência com filho, com família, com amigos, as pequenas coisas, os pequenos prazeres que não custam tanto. Está certo, professor Ari Henrique, mais uma vez nossos agradecimentos ao doutor Igor Luz. Professor Ari Henrique, muito obrigado por estar conosco aqui no Quadro Finanças, falando sobre dinheiro, servo ou senhor. Mais dicas as pessoas podem encontrar aonde? Aqui no meu Instagram, Ari Henrique, Educador Financeiro. Muito obrigado mais uma vez, até a próxima. Um abraço e boa semana. Obrigado, Sérgio. Um abraço, bom dia a você e todos os seus ouvintes. Agora em Brasília, 8 horas e 51 minutos.